Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo era para ter estreado na segunda-feira passada, só que eu estava bem ocupado. O assunto que eu vou falar hoje é sobre aquela trilogia do filme De Volta para o Futuro. Sobre os três filmes, eu vou falar algumas curiosidades. Era para ter estreado na segunda-feira, como eu disse, porque o conteúdo, as curiosidades que eu organizei para mostrar para vocês, já ficaram prontas no domingo passado. É por isso que só faltava a minha apresentação. Infelizmente, eu não pude gravar aqui para vocês. E na minha apresentação, eu falarei algumas coisas, comentarei algumas coisas, mostrarei também aqui para vocês as fotos dos atores principais, como eram na década de 80 e como estão agora, não é? O Michael J. Fox, que é o principal, né? Tem o Dr. Brown também, como estão hoje. Vocês verão aí os atores, não é? Algumas curiosidades que vocês ficarão sabendo, por exemplo, a mãe do personagem principal tem uma diferença de idade para ele, na vida real, de mais ou menos uns 8 meses. Para vocês verem como a coisa de atuar, uma pessoa da mesma idade pode atuar sendo mãe ou pai, não é? De uma pessoa, de um ator, não é? Inclusive, o pai dele no filme é mais novo do que ele na vida real. O Crispin, não é? O ator Crispin. Eu esqueci o outro nome dele. Mas tem muitas curiosidades. Por exemplo, uma curiosidade que eu soube recentemente foi que a atriz que fez a irmã dele, ela infelizmente faleceu. Vocês vão ver também foto dela, não é? Na década de 80 e recentemente, antes de falecer, tem um irmão dele também aí que está bem envelhecido, vocês vão ver na foto aí, não é? E todos os personagens vai ter uma lista também de atores que participaram de alguns dos três filmes e já faleceram também. Vai aparecer algumas imagens para vocês, segundo o que eu organizei. Eu não sei se vocês sabem, três atores meio que disputaram aí esse papel principal, apesar de que o Michael J. Fox, que ele tem um problema de saúde hoje em dia, né? Ele era a primeira opção, mas pensaram também naquele ator que fez o Daniel San no Karate Kid. Aquele primeiro Karate Kid que a gente assistiu, que tinha o Pat Morita, que era o Senhor Miyagi, não é? Vocês lembram? Então, esse ator que fez o Daniel San, ele também foi uma das opções para fazer o personagem principal, o Marty McFly, aqui do De Volta para o Futuro. Um outro ator que chegou até a gravar algumas cenas e tirou fotos também com os irmãos, não é? Era o Eric Stoltz. Se eu não me engano, é essa a pronúncia do nome dele. Esse ator eu também já conhecia. Vocês lembram de um filme que tinha a Cher, essa da foto aí? Eu não sei o que essa mulher faz, mas ela não envelhece, né? Então, essa mulher tem bastante idade, tá, gente? Nesse filme que ela fez com esse ator, com o Eric, ele fez papel de filho dela. Ele tinha uma deformidade no rosto. Vocês vão ver aí na imagem, não é? É esse ator aí, esse que iria fazer o papel principal no filme, nos três filmes, na verdade, De Volta para o Futuro. Esse filme que vocês viram a imagem deformada do rosto dele, aqui no Brasil ganhou o título de Marcas do Destino, se eu não me engano. Só que tem um detalhe, o nome do filme era The Mask, mais ou menos isso,
Máscara, alguma coisa, a Máscara. O Brasil tem essas paradas, né? Às vezes o nome do filme lá nos Estados Unidos é uma palavra só. Aí aqui no Brasil, na tradução, botam assim, A Volta dos que Não Foram. E geralmente o título não tem muito a ver com o que é de fato, o que é realmente. É interessante isso. Mas essa curiosidade aqui extra que eu estou falando para vocês é para vocês verem que esse ator, ele é bom ator, esse que iria fazer o papel de Marty McFly também. Só que ele parecia ser mais velho, estão entendendo? E o personagem do De Volta para o Futuro teria que ser assim, bem mais jovem, não é? Adolescente, aparentemente, não é? Foi por isso que queriam muito que fosse mesmo, de fato, o Michael J. Fox, que, para mim, caiu como uma luva. E vocês veem, né, as imagens aí dos personagens, dos atores, que a idade deles é meio que equivalente. O Crispim, não é? Que de todos eles, eu acho que é o que está mais jovial atualmente. Eu já vi outros filmes com esse ator também. O Biff, que eu não lembro de ter visto filmes com ele, mas é um bom ator também. Tanto que nos filmes, na trilogia De Volta para o Futuro, ele no mesmo filme fez vários papéis, né? Ele novo, que era a idade realmente que ele tinha, ele mais velho, ele idoso, várias fases, e era o mesmo ator. Tanto aquela parte também que do Velho Oeste, né? É o mesmo ator. Vocês veem como que é a mágica da maquiagem, como transforma, como coloca atores da mesma idade como pai ou mãe, não é? Uma infinidade de coisas que eles fazem, uma magia, é mágica mesmo o que eles fazem, porque não é uma coisa de se admirar. Você colocar atores com as idades parecidas e diversificar a aparência deles nos filmes, uns parecendo mais velhos. Ah, e por falar em mais velhos, o Dr. Brown, esse ator aí, eu não sei se vocês sabem, ele era o tio Chico daquela encarnação da família Adams, que eu não sei se vocês lembram, né? Que tinha aquele falecido ator saudoso Raul Júlia. Eu não sei se é esse o mesmo nome. É o filme da família Adams que mais marcou para mim. Inclusive tem uma série atualmente que eu vi que é Wandinha. Eu não sei se vocês já viram. E uma das mulheres que aparecem na série foi a Wandinha original desse filme com Raul Júlia. E o tio Chico desse filme também, que é esse mesmo ator, Dr. Brown, ele também aparece na série da Wandinha. Ele é aquela cabeça dentro da redoma. Olha que interessante. Dois atores que participaram desse filme da família Adams aparecendo na série atual da Wandinha, né? É bem interessante essas curiosidades. Agora vocês vão ver também fotos aqui daquele ator que fez o Daniel San, que seria uma das possibilidades do ator principal dos 3 filmes De Volta para o Futuro. Tem um monte de imagem que eu baixei para mostrar para vocês, não é? Enquanto a gente vai falando aqui, vocês vão vendo as imagens, coisas interessantes. Isso também, gente, é para quem curte cinema. Eu acho, vou ser bem sincero para vocês, que essa sequência de filmes, essa trilogia, para mim é uma das melhores trilogias do cinema. Eu também gosto daquela trilogia do Batman, apesar de que eu sou suspeito de falar, eu sou muito fã do Batman, né? Todo filme do Batman eu gosto, todos, sem exceção. Mas essa trilogia De Volta para o Futuro, eu achei aquela coisa que prende a atenção mesmo, faz você sonhar, você imaginar. Quem nunca pensou que se tivesse feito algo no passado diferente, que teria um futuro de uma outra forma?
Quem nunca pensou em voltar no tempo e mudar alguma coisa que fez no passado? Eu pensava muito nessas coisas, nesse tipo de coisa, essa coisa de viajar no tempo. Inclusive, tem uma curiosidade que vocês vão ver, que na verdade não seria o DeLorean, o carro que seria a máquina do tempo. Seria uma geladeira. Só que os produtores ficaram com medo das crianças querendo entrar dentro dos refrigeradores, dentro das geladeiras, para simular essa coisa de viagem no tempo, podendo assim morrerem congeladas, não é? Poderia dar algum problema. Então eles mudaram na última hora e fizeram com que fosse um carro, que eu achei genial, melhor do que uma geladeira, né? Você entrar dentro de uma geladeira para viajar no tempo. Faz mais sentido um carro, não é? Porque o carro faz você viajar para o futuro, pelo menos. Você daqui vai viajar, vai chegar num determinado lugar no futuro, não é? É melhor do que uma geladeira, que é algo que fica parado dentro da cozinha, não é? Fala a verdade. Agora, voltando àquele raciocínio que eu estava falando. A gente, às vezes, para e pensa: maldito foi aquele dia que eu conheci aquela pessoa que me fez sofrer. Mas aí você pensa direitinho. Se você tivesse mudado essa situação, feito com que você não conhecesse a pessoa, você hoje seria uma pessoa diferente. Estão entendendo? Todo mundo que passou por nossa vida, seja tratando bem a gente ou tratando mal, serviram para alguma coisa. Serviram para moldar a gente no que a gente é hoje em dia. Então é por isso que eu não sou muito adepto dessa coisa de querer mexer no passado, de querer mudar o passado. Às vezes dá uma tristeza. Algo que eu escolhi e que não deu certo, e algo que eu rejeitei, por exemplo, e poderia ter dado certo. Estão entendendo? Mas aí a gente não seria como nós somos hoje. Talvez certas pessoas que nasceram depois das nossas escolhas acabariam não nascendo. Por conta disso, de você querer voltar no tempo para mudar as situações do passado. Se você muda as situações do passado, isso vai se ampliar de tal forma que pode mudar totalmente o futuro. Então, eu não sou um cara fã de querer voltar no tempo para mudar alguma coisa. Tudo o que aconteceu, eu acredito que deveria ter acontecido. Infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma, porque se fosse possível a viagem no tempo, conhecendo as pessoas como eu conheço, com certeza seria uma catástrofe. O mundo poderia ser destruído por conta de pessoas que voltariam, mudariam de tal forma que poderia acarretar o fim da humanidade. Vocês podem ter certeza. Já pensou você poder voltar no passado, no momento da crucificação de Cristo? Eu, inclusive, já até vi teorias e histórias falando sobre isso, né? De cientistas pelo mundo, né? Um governo poderoso aí que tem essa capacidade de viajar no tempo. Às vezes, dizem, já viajaram, já mudaram alguma coisa do passado, mas como foi mudada no passado, para a gente é como se não tivesse mudado nada. Estão entendendo? Cria-se uma linha alternativa. E isso é bem complexo, tá, gente? Porque se algo é mudado no passado, para a gente não foi mudado nada. Foi mudado só para quem participou. A pessoa que participou dessa mudança do passado é que vai saber que algo foi mudado. Que nem no filme que vocês viram, De Volta para o Futuro. O pai do personagem principal, ele se encontrou pela primeira vez com a mãe do rapaz porque ele estava numa árvore vigiando ela, vendo ela se trocar. Estão entendendo? Só que por ele voltar no tempo, ele que acabou sendo atropelado pelo avô dele, não é? E em vez do pai dele ser resgatado e tratado pela futura mãe dele, não é?
Ele é que foi. Inclusive, ela se apaixonou pelo próprio filho, mudou o futuro. É claro que essa mudança eu achei para melhor, não é? O pai dele pareceu como se fosse um tarado, um maníaco, não é? Mas com a mudança, o pai foi um herói, não é? Deu uma pancada no Biff Tanner, não é? Que queria agarrar a mãe do Marty McFly, não é? Então eu achei até que a mudança foi favorável, mas quase que ele apaga a existência dos irmãos dele e dele por essa volta no tempo, porque ele interagiu, atrapalhando o desenvolvimento natural da história como seria. Estão entendendo? Então isso serve para a gente entender que se fosse possível viagem no tempo e a gente voltasse no passado de pessoas que a gente conhece e a gente interfere de alguma forma, pode mudar tudo. Até a gente pode deixar de existir. Estão entendendo? É como se fosse apagado da história. Então é por isso que eu acho que não se deve mexer com esse tipo de coisa. Se conseguem viajar no tempo ou não, eu acho melhor manter segredo desse negócio aí. E se não conseguiram ainda, eu acho melhor nem tentar, porque pode ser algo destrutivo, pode ser algo que vai destruir. Estão entendendo? E essas mudanças de caminho que a gente segue, a gente tem que ter essas mudanças no presente, com as nossas ações, com as nossas atitudes. A gente tem que tentar fazer o certo no momento atual. É você imaginar, se eu fizer isso, no futuro pode acarretar isso. Você analisar o momento presente para você ter decisões corretas, para que no futuro não se arrependa e não voltar no passado tentando uma segunda chance, mudar aquilo que você fez para tentar acertar. Aí eu acho que já pode acarretar problemas. Como eu disse, você pode acabar penalizando pessoas inocentes. Você pode acabar apagando certas pessoas da continuidade, né, da linha do tempo. E isso é bem preocupante. Eu logo imagino meus filhos, minha neta, as pessoas que eu amo, meus sobrinhos. Então eu fico muito preocupado com esse negócio de ter a capacidade de voltar no tempo e mudar alguma coisa. Estão entendendo? Tem coisas que a gente gostaria de mudar, mas eu acho que o que aconteceu é porque deveria ter acontecido. Vamos ver agora as curiosidades e vocês me digam nos comentários o que vocês acharam aí dessas curiosidades. Eu tenho quase certeza que a maioria das curiosidades quase ninguém sabia. E lembrando para você que essa trilogia, o início já tem 40 anos. Nós estamos agora nesse momento em 2025. E tudo isso começou em 1985. Eu selecionei para vocês algumas imagens e algumas explicações dessas curiosidades. E vocês vão assistir agora. Assiste aí. Curiosidades, bastidores, novidades e até segredos escondidos em De Volta para o Futuro e da sua filmagem. Sucesso comercial. De Volta para o Futuro arrecadou nas bilheterias de todo o planeta mais de 350 milhões de dólares. Personagem performático. Nos créditos finais do filme, creditado a Marty McFly. Personagem de Michael J. Fox em De Volta para o Futuro. A voz na música, Johnny B. Good, produtor de luxo. Entre os produtores executivos de Volta para o Futuro está o diretor Steven Spielberg. Não tente isso em casa. Originalmente, era intenção de Robert Zemeckis que a máquina do tempo fosse construída em uma geladeira. A ideia foi abortada porque havia o temor de que crianças resolvessem escalar geladeiras, e até mesmo entrar nelas. Por causa do filme, houve várias modificações até que se encontrasse a máquina do tempo perfeita para De Volta para o Futuro. Uma delas era que a máquina estivesse instalada em um DeLorean, mas apenas funcionasse se o carro fosse dirigido durante uma simulação de explosão de uma bomba atômica. Homenagem singela. No laboratório de Doc Brown, quando Marty McFly conecta sua guitarra em uma caixa amplificadora,
aparece um aviso com os dizas e CRM 14. Tratasse de uma homenagem a 2 filmes do diretor Stanley Kubrick, já que CRM o nome do decodificador de mensagens de Doutor Fantástico, 1964, e 114 o número serial da exploração em Júpiter, de 2001. Uma Odisseia no Espaço, 1968. Dividindo locações, a rua principal da cidade mostrada em De Volta para o Futuro é a mesma utilizada em Greenwich, 1984. Referência: a data em que Marty McFly viaja para o passado, 5 de novembro, é a mesma data da viagem no tempo mostrada no filme Um Século em 43 Minutos, 1979. Alusões interessantes. Um teatro mostrado em 1955 possui 2 títulos em um cartaz, A Boy's Life e What the Cuss. Eles são nada mais nada menos que os títulos iniciais de 2 grandes sucessos da carreira de Steven Spielberg, E.T., o Extraterrestre, 1982, e Contatos Imediatos de Terceiro Grau, 1977. Cena cortada. Uma cena filmada, mas deletada na edição final de Volta para o Futuro, mostrava Marty McFly vendo sua mãe colando numa prova na escola. Cena extra para a TV. Apenas uma cena em particular de Volta para o Futuro foi mostrada quando o filme foi exibido na TV americana. Em 1990, quando Doc Brown de 1955 vasculha o jaleco dele mesmo no futuro, e lá encontra um exemplar da revista Playboy da época. Reutilizando objetos do dia a dia, o Mr. Fission Home Energy Converter, instalado no DeLorean já no final do filme, foi construído a partir de um moedor de grãos de café, entre outros objetos. Muito velho para o papel, o ator inicialmente contratado para interpretar Marty McFly foi Eric Stoltz, que chegou até a gravar algumas cenas como personagem, mas, como os produtores consideraram que Stoltz não convenceria como um adolescente nas telas, e foi preterido por Michael J. Fox. Primeira colaboração entre Fox e Zemeckis. Este é o primeiro de 4 filmes em que o diretor Robert Zemeckis e o ator Michael J. Fox trabalharam junto. Os demais foram De Volta para o Futuro 2, 1989, De Volta para o Futuro 3, 1990, e Os Fantasmas de Scrooge, 2009. Voltando no passado e alterando o presente. O shopping onde Marty McFly encontra Doc Brown antes da viagem no tempo chama-se Twin Pines Mall. Dr. Brown comenta que o velho fazendeiro Pibbid plantou em seu terreno 2 pinheiros, e que em tal terreno teria sido construído o shopping. Quando Marty viaja no tempo, ele aparece exatamente na fazenda de Pibbid, com o DeLorean se chocando em um dos pinheiros. Quando ele retorna ao presente, ao término do filme, o shopping tem outro nome, se chamando Lampa Mall. Sequências. De Volta para o Futuro é o primeiro de uma série de 3 filmes baseados nos personagens Marty McFly e Doc Brown. Os demais são De Volta para o Futuro 2, 1989, e De Volta para o Futuro 3, 1990. Prêmios. Oscar ganhou melhores efeitos sonoros, indicações melhor roteiro original, melhor som, melhor canção original. The Power of Love, Globo de Ouro, indicações melhor filme. Comédia / musical, melhor ator. Comédia / musical. Michael J. Fox, melhor roteiro, melhor canção original. The Power of Love. Em De Volta para o Futuro, houve algumas substituições notáveis de atores durante o processo de produção. O caso mais famoso é a substituição de Eric Stoltz por Michael J. Fox no papel de Marty McFly, após algumas semanas de filmagem. Além disso, Crispin Glover, que interpretou George McFly no primeiro filme, não retornou para sequências e foi substituído por Jeffrey Weissman, com o uso de imagens de arquivo e truques de câmera. Finalmente, Claudia Wells, que interpretou Jennifer Parker no primeiro filme, foi substituída por Elizabeth Shue nas continuações. Detalhes das substituições. 1. Eric Stoltz por Michael J. Fox. A decisão de substituir Stoltz foi tomada porque sua interpretação de Marty McFly era considerada muito intensa e dramática, enquanto a equipe buscava um tom mais leve e cômico para o filme. Michael J. Fox, que era a primeira escolha dos produtores, estava inicialmente indisponível devido a conflitos de agenda com a série Family Ties. Após a liberação de sua agenda, ele pôde assumir o papel. 2. Crispin Glover por Jeffrey Weissman. Crispin Glover exigiu o mesmo cachê de Michael J. Fox para retornar como George McFly nas sequências, o que foi recusado pelos produtores. Como alternativa,
Eles usaram imagens de arquivo de Glover e contrataram Jeffrey Weissman para interpretar o personagem em algumas cenas, usando truques de câmera para disfarçar a substituição. Glover processou a produção e venceu a ação, o que resultou em mudanças nas regras do Sindicato dos Atores sobre o uso de imagens de arquivo, segundo o site da Globo. E 3. Claudia Wells por Elizabeth Shue. Claudia Wells, que interpretou Jennifer Parker no primeiro filme, não retornou para as sequências devido a compromissos pessoais. Elizabeth Shue a substituiu no papel de Jennifer nas partes 2 e 3 do filme. Ralph Macchio recusou o papel principal. E o intérprete do Karate Kid que recusou o papel de Marty McFly? Pois é, Ralph Macchio deve se lamentar até hoje. John Lithgow recusou o papel de Doc Brown. Mas se arrependimento matasse, Ralph Macchio não seria o único. John Lithgow tinha outros compromissos, e o papel do lunático inventor foi parar nas mãos de Christopher Lloyd. Idade dos atores. Michael J. Fox é apenas 10 dias mais novo que Lea Thompson, que interpreta sua mãe no filme. Além disso, ele é 3 anos mais velho que o ator que faz seu pai, Crispin Glover. Bom, gente, bem interessante, não é? E como eu disse, já tem 40 anos o início dessa trilogia. E alguns dos atores que participaram desses filmes já, infelizmente, faleceram. Eu organizei algumas fotos e também uma lista, na verdade são 3 listas, que vocês verão os nomes dos atores e atrizes que infelizmente já partiram. Eu vou deixar para vocês assistirem aqui agora. Aí vocês podem ver Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson. Tem vários artistas aí, inclusive a irmã do protagonista que veio a falecer, infelizmente, não é? Tem as datas de nascimento e falecimento de alguns desses artistas que infelizmente já partiram. Vocês puderam ver também que o avô do protagonista também faleceu na vida real. Temos 3 listas com os atores já falecidos. A gente imagina vendo esse tipo de filme falando sobre viagem no tempo, né? Que o tempo passa muito rápido. Você vê artistas que você gosta, que você admira, com o tempo vão envelhecendo, alguns vão ficando doentes, com doenças incuráveis, e você vê que o tempo passa muito rápido. As oportunidades que aparecem em nossas vidas, muitas das vezes a gente perde essa oportunidade por medo, por achar que não era aquilo que a gente queria que acontecesse. E acaba que a gente perde oportunidades que poderiam transformar a nossa vida. É por isso que a gente, o ser humano, tem essa mania de pensar na probabilidade de viagem no tempo, para que a gente pudesse consertar aquelas oportunidades que nós tivemos e que nós perdemos. É por isso que a gente pensa muito nisso. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido aquela outra pessoa? E se eu tivesse me esforçado mais? Estão entendendo? É por isso que é um assunto fabuloso, extraordinário, porque faz com que a gente reflita sobre as nossas atitudes, tudo que a gente fez de certo e de errado, porque é dessa forma que a gente avalia como a gente viveu. Se a gente foi competente ou se a gente foi só empurrando com a barriga, deixando o destino guiar a nossa vida. É dessa forma. E nisso a gente observa que o grande culpado das coisas que deram errado em nossas vidas somos nós mesmos, porque nós tomamos decisões que naquela época parecia ser a decisão correta. Mas hoje, atualmente, você refletindo,
você vê que a decisão que você tomou foi errada. Mas aí já é tarde. Nenhum de nós tem um DeLorean para a gente voltar no tempo para tentar corrigir, mudar uma escolha errada que a gente teve. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!